sessão da primeira Comissão de Justiça Desportiva desse Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo. Cumprimento a todos os presentes, colegas auditores, cumprimento a doutor Fábio pelo sindicato, doutor Henrique pela Procuradoria, a Paula e o João aqui sempre nos assessorando, para que tenhamos um ótimo trabalho. Cumprimento também a advogada aqui presente e os demais que nos acompanham. Temos duas preferências, chamo a primeira delas para primeiro processo da pauta de hoje, que é o processo 158/2025, relatoria do Dr. Ricardo Tucunduva, que está com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, novos auditores, à Procuradoria, aos advogados, nossa secretaria. Processo número 158, 2025. Procuradoria denuncia a Sociedade Esportiva Palmeiras, como em curso no artigo 191, inciso 3, em razão do auxiliar técnico ter ocupado a função de técnico sem o devido registro nesta federação. É esse relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Tem provas a serem produzidas? Eu juntei só um comunicado do DCO. Então, o relator vai apreciar o comunicado no momento do voto e a senhora também pode... Não? Eu vou passar as manifestações, então pode ser, relator? Por favor. Então, a Procuradoria para sua manifestação, depois a doutora na sua manifestação já pode, inclusive, abordar o relatório, tá bom? Doutor Henrique, com a palavra. Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, inclusive a nova advogada. Nesse caso, considerando que o regulamento é específico no sentido de ser necessário as devidas licenças para que o auxiliar, enfim, interaja como técnico durante a partida, e nesse caso não se consta esse fato, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Muito obrigado. Passo, então, a doutora Valentina, né? Doutora, pode fazer uso da palavra, ou se quiser aguardar, identificar o documento, ou pode fazer a explicação, o relator aguarda depois do documento também para avaliar. Então, a doutora está com a palavra. Obrigada, presidente. Gostaria de cumprimentar a todos, desejando uma boa tarde aos auditores, também à nobre Procuradoria, à secretaria, a doutora Paula e João, e também ao advogado presente. É um caso muito simples, não há nenhum fundamento que, de fato, elida o relatório do delegado da partida. O João Martins, auxiliar técnico, atuou, de fato, como técnico na partida disputada contra a Inter de Limeira pelo Palmeiras. Então, não há nenhum fundamento que, de fato, afaste a denúncia da Procuradoria nos termos do artigo 91, inciso 3º do CBJD. A defesa, só que eu gostaria de ressaltar, em termos de dosimetria da pena, que Palmeiras não é incidente específico, no 193, inciso 3º, em relação a essa conduta, e também a prova que havia sido juntada é um comunicado de advertência ao Palmeiras pelo DCO, então isso já foi analisado pela Federação Paulista em termos administrativos, e administrativamente não foi reconhecida nenhuma gravidade na conduta do Palmeiras que ensejasse uma aplicação de multa ou qualquer outra consequência. Então, em termos de dosimetria, a defesa requer que seja aplicada a pena mínima de R$100, e caso não seja esse entendimento, que seja mantido num patamar adequado, considerando essas condições expostas. Obrigada pela palavra. Muito obrigado, doutora. O doutor Ricardo Tucunduva está com a palavra. Tá. Eu agradeço a defesa apresentada. Realmente não estava, né, no processo essa advertência dada pela própria federação ao auxiliar técnico, mas eu tinha essa informação, né, queria saber exatamente a proporção da pena a ser aplicada, de modo que eu também reconheço que não há gravidade, né, não há prejuízo no evento desportivo. Ele já recebeu a advertência da federação por ser
exatamente não recebeu a multa por ser primário, de modo que eu vou atender o pleito da defesa, estipulando no seu patamar mínimo de multa de R$ 100 no artigo 191, inciso 3. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo Tucunduva. Com voto, doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, nobres auditores, da Procuradoria, Secretaria, nobre defensora. Parabenizo o ilustre relator pelo voto. No entanto, eu ouso divergir aqui apenas pela nossa tabela de orientação e o patamar mínimo eu vou fixar a pena em R$ 800 a condenação. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Wesley. Abre a divergência. Como vota, doutor Breno. Presidente, muito obrigado pela palavra. Cumprimento a comissão em sua pessoa, cumprimento também a nobre defesa pela sustentação, assim como a Procuradoria, cumprimento também a Secretaria. Peço vênias ao excelentíssimo relator pelo brilhante voto e ouso divergir aqui, acompanhando o Dr. Wesley, aqui em cumprimento e adiro integralmente. Muito obrigado, doutor Breno. Também cumprimento o relator pelo seu voto. Cumprimento o auditor doutor Wesley pela divergência. Também peço vênia ao relator e acompanho a divergência por uma sanção de R$ 800. Então, por maioria de votos, fica aplicada uma multa de R$ 800 ao Palmeiras. Muito obrigado. Passo agora ao segundo item de pauta, também um pedido de preferência. Ah, não chegou ainda? Então tudo bem, então a gente continua, depois volta nele, período 96. Então passo a pauta ordinária e caso o advogado chegue, a gente dá prioridade e apregou o processo dele. Então processo 92 de 2025, que é o primeiro de pauta, relatoria do Dr. Breno, tem defesa escrita no presente caso, o Dr. Breno está com a palavra. Presidente, partida pelo Campeonato Paulista 2 entre o Primavera e o Oeste, a Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do Primavera SAF, pois consta que, como em curso no artigo 191, inciso 3º do CBJD, pois consta que não providenciou nos vestiários da equipe visitante e da equipe de arbitragem condições adequadas para o uso, sendo que não foi fornecido luz elétrica e água nos ambientes. Pediu a aplicação das sanções ali previstas, presidente. Muito obrigado, Dr. Breno. Procuradoria, como se manifesta? Obrigado, presidente. Nesse caso, ficando evidente a falta dos utensílios básicos que deveriam estar presentes dentro do vestiário, assim como prevê o regulamento da competição, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Muito obrigado, doutor Henrique. Tem defesa escrita nessa, doutor Fábio, então o doutor Breno vai fazer o resumo, tá? O doutor não vai precisar se manifestar. Então, o doutor Breno pode fazer um breve resumo da defesa escrita e, na sequência, já proferir o seu voto. Perfeito. Senhor presidente, basicamente, houve inicialmente um pedido de adiamento para outra sessão, para comparecimento, não obstante não tenha comparecido, apresentou defesa escrita falando que, por uma infelicidade no fornecimento de energia, o motor que levava água aos vestiários deixou de funcionar, causando a falta de água e o restabelecimento da energia elétrica. A agremiação desportiva ela apresenta fotografias aqui, fala que mesmo ciente da falta de energia e, consequentemente, do abastecimento de água, procurou os profissionais responsáveis pelo conserto, acionando, então, um profissional eletricista, né, para a adoção das providências necessárias. Entendeu aqui que não era o caso de aplicação das sanções do artigo 191 do CBJD, pedindo pela absolvição, tendo em vista que cumpriu as regras e os regulamentos, fica na mercê de uma falha de fornecimento de energia. Não sendo esse o caso, pediu de forma subsidiária a aplicação da pena mínima, da pena no seu mínimo legal. Senhor presidente, de forma muito sucinta, esse é o resumo da defesa. Conquanto não tenha não tenha sido infirmada a presunção de veracidade da súmula, a própria defesa corrobora que houve, de fato, aqui um descumprimento, um não funcionamento dos equipamentos necessários. Talvez aqui, ainda que fale que fosse um caso fortuito ou força maior, me parece que um gerador poderia mitigar esse prejuízo, conquanto tenha adotado as providências necessárias, não há que se falar em absolvição. Nesse sentido, entendo pela aplicação da sanção mínima de R$ 700, considerando não haver reincidência específica no presente caso. Senhor presidente, é como voto. Muito obrigado, doutor Breno. O relator, então, propõe uma multa de R$ 700. Como vota, doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator pelo voto e acompanho integralmente. Doutor Wesley, com voto do doutor Ricardo Tucunduva. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, também acompanho. Então, por unanimidade, fica aplicada uma multa de R$ 700. Passo agora. Chegou o advogado do. Chegou? Imagina. Só pegar o 96, né?
Dr. Diego, correto? Então, passo agora ao processo 96/2025, um pedido de preferência. Convido o Dr. Diego para se aproximar aqui do microfone e, desde já, passo a palavra ao relator, Dr. Wesley. Obrigado, senhor presidente. Processo 96 de 2025. Jogo entre Clube Atlético Joseense e Clube Atlético Penapolense, pela Paulista A4, realizado dia 9 de fevereiro de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Lucas de Lima Paulino, por incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, da equipe do Joseense, pois, de acordo com o relato da súmula, foi expulso por desferir e atingir com o carrinho o tornozelo do seu adversário número 4, com o uso excessivo da força na disputa da bola. Apresenta ainda a denúncia em desfavor do atleta David Wesley da Silva Soares, por incurso também no 254, parágrafo 1º, inciso 2º, da equipe do Penapolense, pois, segundo o relato da súmula, foi expulso por calçar de maneira temerária a perna do seu adversário, do número 20, na disputa de bola. O mesmo já havia recebido o cartão amarelo anteriormente, por golpear o rosto do seu adversário de maneira temerária na disputa da bola. A defesa escrita das duas agremiações, Dr. Diego presente, e os dois atletas são primários. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, Dr. Wesley. Tem vídeo, a prova a ser produzida. O nosso vídeo. Se o doutor quiser já apontar quem é quem ali, depois o senhor vai ter a sua manifestação, mas... Tá. Senão o João pode voltar mais uma vez ali. Opa. O relator, mais alguém? Satisfeitos? Então, Dr. Wesley. Bom, Dr. Wesley já se manifestou a Procuradoria, né? Então, a Procuradoria com a palavra. Obrigado, presidente. Nesse caso, é importante a gente ressaltar que a própria inteligência do artigo define que o uso de força excessiva, bem como a atitude temerária, caracterizam a prática de jogada violenta. Nessa forma, assim está tipificada a presente denúncia para ambos os atletas. Portanto, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Obrigado, Dr. Henrique. Então, Dr. Diego está com a palavra. Boa tarde a todos. De maneira, peço perdão pelo meu atraso e pela compreensão de todos, tá? Com todas as vênias da Procuradoria, para que se tenha a caracterização da jogada temerária ou da agressão, insurgiria um vermelho direto. E não como o próprio entendimento do árbitro, que entendeu como um cartão de segundo amarelo, correto, não há que se falar, e por corolário a expulsão. A própria regra do jogo já determina isso. Se fosse um primeiro cartão amarelo, sequer estaríamos aqui. Então, dessa forma, eu entendo que ele se amolda muito mais ao 250 e, ante a primariedade já destacada pelo relator, eu solicito a conversão da pena mínima em advertência. Muito obrigado. Dr. Wesley, com a palavra para o seu voto. Tem a defesa do José. Desculpa. Dr. Presidente. Fábio para as demais defesas. Obrigado. No vídeo que o Dr. Diego juntou, seguindo um pouco à frente, tem o lance também do Lucas.
né? Eu gostaria de solicitar se poderíamos passar. Claro, Só João pode preciso, eu não conseguia. posicionar ali. Oi? É. Não, tá no jogo completo. Não tem ação. Perfeito. Posso fazer a defesa, presidente? Sim, por favor, doutor. Obrigado. Então, doutores, o atleta ele veio denunciado como no 254 como jogada violenta, né? E realmente, quando se lê a súmula, a súmula ela fala num carrinho, né, que atinge o tornozelo do atleta adversário. Porém, nas imagens nós vemos que foi um carrinho lateral, né? E o pé ele foi arrastando o pé dele do atleta do Lucas, ele foi arrastando no chão sem intensidade, né? E o atleta adversário praticamente tropeçou ali no pé do Lucas, né? Então a gente vê que, embora tenha havido essa interpretação do árbitro naquele momento de que seria um lance ah, violento, né? De força excessiva, nós vemos que realmente não foi o que ocorreu, né? Por isso eu peço a desclassificação 254 para um 250, né? O atleta ele é primário e também, corroborando a isso, não houve, né, atendimento médico. Então, peço a desclassificação para o 250, a fixação da pena no mínimo legal, com a possível conversão em advertência. É a defesa. Muito obrigado, doutor Fábio. Agora sim, com o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo as defesas, doutor Diego e doutor Fábio. Só uma correção da fala do doutor Diego, a denúncia não foi por agressão física, foi jogada violenta. Tá no 254, não foi no 254A. Tá. Primeiro com relação ao atleta Lucas de Lima Paulino, do Joseense, que foi expulso com vermelho direto, que foi o último lance que nós vimos agora. Eu entendo a imagem, ao ver desse relator, a imagem é bem clara, que há sim uma falta, talvez, no meu entendimento, não passível de vermelho, mas eu vejo como um ato desleal ali na saída de bola. Ele colocou em risco um ato desleal na minha visão. Por esse motivo, eu condeno o atleta por incurso no artigo 250. Pela primariedade, eu substituo a pena pela advertência. Com relação ao atleta David Wesley da Silva Soares, caso de segundo cartão amarelo, a gente viu o lance também, como já é pacífico nessa comissão. Entendo também pela desclassificação para 250 e a conversão da penalidade em advertência também. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Wesley. Propõe, então, em ambos os casos, a desclassificação para o artigo 250 e a aplicação da pena de advertência. Como voto, doutor Ricardo Tucunduva. Cumprimento o relator e acompanho integralmente o voto. Como voto, doutor Breno. Cumprimento os oradores pelo uso da palavra e acompanho integralmente o relator. Então, por unanimidade, fica desclassificado o artigo 254 em ambos os casos para 250 e aplicada uma pena de advertência a ambos os atletas. Muito obrigado, doutor. Presidente, Boa tarde. em relação a esse caso, vou pedir o acórdão, por favor. Lavratura do acordo, então, relator.
Retornamos à pauta ordinária, então encerradas as duas preferências que existiam na sessão de hoje. Passo agora ao item 2 de pauta, processo 93/2025, relatoria Dr. Breno. Senhor presidente, partida pelo Campeonato Paulista A1 entre Corinthians e São Bernardo Futebol Clube. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do Corinthians, como incurso no artigo 206 do CBJD, pois consta do relato da súmula que no primeiro tempo a equipe do Corinthians atrasou em 2 minutos a entrada de campo, dando atraso ao início da partida em 1 minuto. E no segundo tempo atrasou em 2 minutos a entrada em campo, atrasando o reinício da partida em 2 minutos. Também apresenta denúncia em face da equipe do São Bernardo Futebol Clube, como incurso no artigo 206, pois consta do relato da partida que houve atraso na entrada de campo de 3 minutos no reinício da partida, o que culminou no seu atraso em 2 minutos. Por fim, apresenta denúncia em face do senhor Marco Aurélio Oliveira da Gama, como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, pois consta do relato da partida, do relato do diretor do jogo, que após o término da partida, enquanto a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, o ora denunciado proferiu as seguintes palavras à equipe de arbitragem, abro aspas. O Luiz não precisava disso, que arbitragem desastrosa, você tem que ter vergonha na cara, fecho aspas. Pediu a aplicação das sanções ali previstas, é o relatório essencial. Tem defesa escrita do Corinthians, salvo engano. E prova de vídeo acostada tanto pela Procuradoria quanto pela própria Federação. Vamos primeiro à prova de vídeo, João? A parte final, para que eu entendi. Sim. É o mesmo vídeo. Eu ia perguntar aqui. De toda forma, satisfeitos? Alguém quer pedir alguma repetição? Então eu passo a Procuradoria e depois eu passo a doutora a palavra, tá bom? O Henrique está com a palavra pela Procuradoria. Obrigado, presidente. Em relação aos 2 primeiros casos, demonstra claro atraso das agremiações na entrada de campo, demonstra desrespeito às regras, ao evento e aos patrocinadores. Além disso, em relação à terceira denúncia ao atleta da equipe do São Bernardo, ao delegado, perdão, demonstra também desrespeito à ética e disciplina esportiva ao proferimento das seguintes palavras ao árbitro. Entretanto, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Muito obrigado, doutor Henrique. O advogado está com a palavra pela defesa. Obrigado. Primeiramente, agradecer esse tribunal por estar aqui hoje, apenas considerando meu primeiro dia aqui, então até peço excusa se porventura deixar alguma falha aqui acontecer. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, relator, demais auditores, ilustre procuradoria, secretária. Em relação ao 206, vou seguir a ordem. Em relação ao 206, primeiramente, não vou me alongar muito, houve, conforme relatado na súmula, houve o atraso de 2 minutos da equipe do São Bernardo, né, que ocasionou o atraso no reinício da partida. Todavia, apenas considerar que Vossas Excelências, no momento da aplicação da pena, que considerem que o São Bernardo, muito embora tenha atrasado 2 minutos, não foi o único a atrasar.
né? O Corinthians também, o time mandante, também deu causa ao reinício da partida em 2 minutos. Então, ainda que o São Bernardo tivesse tido a pontualidade, a partida teria tido os 2 minutos de atraso de qualquer forma. Então, a defesa pede apenas para que seja razoáveis no momento da aplicação da pena, tendo em vista que o São Bernardo não foi o único que deu causa ao atraso. Em relação ao 258, no caso aqui, o executivo de futebol, né, do clube, o senhor Marco Gama, ele viria aqui hoje prestar seus esclarecimentos no tribunal, só não fez, que hoje é aniversário dele, então ele está em Atibaia junto com a família, né, só vai acabar retornando amanhã. Mas assim, na visão da defesa, senhores, não houve xingamento ao árbitro, conforme relatado na súmula. Houve sim uma reclamação mais contundente do senhor Marcos Gama, né, insatisfeito sim com a arbitragem, mas há de ressaltar também a importância que a partida tinha para o São Bernardo. É um clube que não faz parte da elite do time do futebol, né? Então é um clube que leva 3 meses somente para se preparar para o Campeonato Paulista. É um campeonato de muita importância, é o mais importante que o clube participa, né? Então, muitas vezes, como as equipes grandes fazem o campeonato de pré-temporada, o São Bernardo é jogo da vida todo jogo. Então, houve, na visão da defesa e do próprio clube, alguns equívocos do árbitro na partida e que ocasionou o desentendimento, né, o descontentamento do senhor Marcos Gama, que inclusive rebateu a arbitragem de uma forma um pouco mais contundente, mas, novamente, na visão da defesa, não houve um xingamento, né? Houve sim uma atitude um pouco reprovável, né, e que tem que ser reprovada sim, mas da mesma forma que é justificável, porque por um erro ali, né, que poderia ter acontecido na partida, poderia ter colocado todo a perder o planejamento do clube do restante da temporada. Ademais, as palavras proferidas pelo senhor Marco Gama foram ditas fora do campo, né? Não houve incitação à torcida contra a arbitragem, demais atletas contra a arbitragem, houve essa reclamação, mas há de ressaltar também que o Marco Gama, ele é primário, né? Nunca esteve aqui em julgamento perante o tribunal, é a primeira vez que ele é denunciado nesse tipo de atitude, e até pela gravidade da conduta, a defesa pede para que não seja aplicado o parágrafo 2º do 258, mas sim o parágrafo, primeiro a absolvição, perdão, e segundo o parágrafo 1º com pena de advertência somente, dado a todo exposto, como pede a defesa. Muito obrigado, doutor. Relator com a palavra. Presidente, em síntese, a defesa Senhor da... presidente, tem defesa do Corinthians, não? Não, mas o Corinthians apresentou defesa escrita. Bem que é o que escrita. Posso continuar? Pode. Basicamente, a defesa do Corinthians aqui de uma página, ela pede a aplicação da sanção mínima, perdão, no mínimo legal ou de acordo com a jurisprudência do próprio TJD. Não é nenhum resumo, esse é o conteúdo integral da defesa mesmo. Passando ao voto, presidente, gostaria de cumprimentar os oradores pelo uso da palavra e faço especialmente na pessoa do nobre defensor, que com quanto seja sua primeira exposição aqui nessa tribuna, muito nos honra isso, e certamente o clube está muito bem representado, assim como o delegado aqui. Pois bem, presidente, passando na ordem do próprio enunciado aqui, eu passo de fato a análise da denúncia em relação ao senhor Marco Aurélio Oliveira da Gama de São Bernardo, pois não foi infirmada a presunção de veracidade da súmula e o próprio vídeo apresentado aos autos, conquanto ele seja um trecho aqui, que seja o final, ele na verdade corrobora o quanto alegado disposto pela denúncia e o relatório constante dos autos aqui. Não se ignora, e aqui faço especial reverência à defesa apresentada, que o clube ele tomou o cuidado de identificar quem foi essa pessoa, porque num primeiro momento não tinha sido identificado, então ele apresentou aqui os elementos do senhor Marco Aurélio, trouxe ao conhecimento da federação o RG, o CPF, telefone, enfim, tudo isso. Então, considerando essa boa-fé, na opinião deste relator aqui, isso é algo a ser sopesado no contexto da agremiação do São Bernardo no presente caso. E também, consequentemente, ao senhor Marco Aurélio. Conquanto ele tenha sido identificado como membro da delegação de São Bernardo, ele não consta do relatório como membro da equipe técnica, motivo pelo qual, senhor presidente, na dosimetria da pena, eu aplico em dias e não em partidas. Dito isso, entendo sim que, ainda que não tenha sido apresentada, não tenha sido proferida nenhuma palavra de baixo calão
ou uma ofensa de cunho objetivo, não se ignora, sim, um descontentamento que me parece até ser da prática desportiva, mas é uma conduta reprovável e que merece a devida tipificação do artigo 258 do parágrafo 2º do CBJD, pois não se exige aqui que seja uma palavra de baixo calão, bastando aqui um intuito, né, vamos dizer assim, a finalidade de atentar aqui contra a ética e a disciplina desportiva. Nesse sentido, a própria expressão "você não tenha vergonha na cara, Luiz", ou melhor dizendo, Flávio, né, como ele fala que claramente um membro da equipe de arbitragem, me parece como bem capitulado o artigo 258 do CBJD, motivo pelo qual, considerando as circunstâncias dos fatos, conforme eu já mencionei, eu aplico a sanção mínima de suspensão de 15 dias do senhor Marco Aurélio, como em curso no artigo 258 do CBJD. Passo agora, senhor presidente, aos atrasos, mas aqui há uma diferença entre a agremiação do São Bernardo e a agremiação do Corinthians. Por quê? Porque a equipe do São Bernardo ela atrasou em 2 minutos no reinício da partida, enquanto a equipe do Corinthians ela atrasou no reinício e no início, basicamente. Então, aqui fazendo novamente a referência à defesa, conquanto a equipe do Corinthians também tem atrasado, ambas as equipes elas têm a obrigação regulamentar de se apresentar no tempo adequado. Não desconhecendo isso, considerando que se trata ainda de um campeonato paulista A1, em que se espera minimamente um cuidado a mais em relação às equipes esportivas envolvidas, eu entendo pela aplicação da sanção, já considerando a reincidência do atraso de 2 minutos, de R$ 3.600 à equipe do São Bernardo, pelos 2 minutos no reinício da partida, e a equipe do Corinthians também pelos 2 minutos pelo reinício, mas somado também com 1 minuto no início da partida. Então fica 3.600 a equipe do São Bernardo, já considerando a reincidência, e a equipe do Corinthians 3.600 mais 1.800 pelo primeiro tempo, totalizando 5.400. Presidente, é como voto. Muito obrigado, doutor Breno. Então, o relator propõe uma sanção de 15 dias de suspensão em relação ao senhor Marco Aurélio, uma multa por infração ao 216 de R$ 3.600 já somadas à agremiação do São Bernardo, e a agremiação do Corinthians também a multa já somada no valor de R$ 5.400. Como vota o doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator pelo brilhante voto e acompanho integralmente. Obrigado, doutor Wesley. Como vota o doutor Ricardo Tucunduva? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Ricardo Tucunduva, cumprimento aqui também o advogado que fez a defesa. Seja muito bem-vindo a esse tribunal. A participação dos advogados para elucidar os fatos, trazer os elementos, sempre são produtivas e nos ajudam a chegar sempre ao melhor resultado. Então, volte sempre, seja muito bem-vindo e parabéns pela sua participação. Obrigado. Declaro, então, que por unanimidade ficam assim os resultados. O senhor Marco Aurélio ficou aplicado uma sanção de 15 dias de suspensão. A agremiação do São Bernardo, uma multa de R$ 3.600, e a agremiação do Corinthians, 3.600 com 1.800, então de forma somada, R$ 5.400. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde. Passo agora ao próximo item de pauta, o item 4, que é o processo 136/2025, relatoria do Dr. Ricardo Tucunduva, que está com a palavra. Presidente, 136 agora. pedir a retirada de pauta, por favor, do 136. Então, a pedido da Procuradoria, fica retirado de Tratamento da pauta. denúncia. Quinto item da pauta ordinária, processo 137/2025, relatoria do Dr. Breno, que está com a palavra. Senhor presidente, partida pelo Campeonato Paulista 3 entre o São Bernardo e União São João. Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta a denúncia em face do senhor Felipe Alexandre Cruz Torres, como em curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, pois consta do relato do árbitro que foi expulso por calçar seu adversário de número 10, senhor Alisson José da Mota, na disputa de bola, impedindo uma oportunidade clara de gol. Pediu a aplicação das sanções ali previstas. Também apresenta a denúncia em face da equipe do São Bernardo, como em curso no artigo 191, inciso 3 do CBJD, pois consta do relato do árbitro que o goleiro da equipe do São Bernardo jogou com um meião da cor branca, divergindo da cor previamente estipulada na cor preta, infringindo assim o regulamento. Pediu a aplicação das sanções ali previstas. Presente é o relatório do essencial. Muito obrigado, Dr. Breno. Alguma prova a ser produzida?
Sem Não, preferências? não tem defesa escrita pelo Então vai presidente. ser o doutor Fábio que faz, né? Então eu passo primeiro a Procuradoria, doutor Henrique com a palavra. Obrigado, presidente. Por favor. Obrigado. Nesse sentido, considerando os termos da denúncia, a clara tipificação do artigo 250 por calçar o adversário, impedindo a oportunidade clara de gol, e além disso, em relação ao artigo 191, fica evidente que houve descumprimento do regulamento, que deve ser devidamente analisado pelas agremiações para ter o melhor andamento do evento. Nesse sentido, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, doutor Fábio, pela defesa. Obrigado, presidente. Iniciaria a defesa pelo União São João. O Felipe Alexandre Cruz Torres veio denunciado no artigo 250 por calçar seu adversário na disputa de bola, impedindo a oportunidade clara de gol. O atleta em questão... Peraí, que travou aqui. Ele é primário, né? Então, no 250, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência. E com relação a 191, imputado ao São Bernardo, né, houve uma única divergência, que foi a cor da meia, né? Então, todo o uniforme ele estava de acordo, porém, a meia, ao invés de ser a preta, foi a branca. Como não teve nenhum prejuízo para a partida, né? Foi uma mera aqui, embora seja um descumprimento de regulamento, seja algo muito pequeno, né? A defesa pleiteia a aplicação da pena mínima no 191 com a possível conversão em advertência também. Então essa é a defesa. Muito obrigado, doutor Fábio. Passo a palavra ao relator, por seu voto. Presidente, cumprimento novamente os oradores pelo uso da palavra e iniciando aqui pelo senhor Felipe Alexandre Cruz Torres, conquanto renova os cumprimentos e as vênias às razões de defesa, não foi infirmada, melhor dizendo, a presunção de veracidade relativa da súmula, motivo pelo qual subsiste os fundamentos de que capitulado o artigo 250 do CBJD. E aqui quero fazer apenas uma observação. Enquanto o atleta tenha sido expulso com cartão vermelho direto, me parece aqui que teria sido um lance talvez de aquele último homem, motivo pelo qual não foi um primeiro cartão amarelo, depois o segundo cartão amarelo e tudo mais. E por que eu faço essa distinção? Porque tenho por hábito aqui seguir a jurisprudência dessa comissão de cartão vermelho direto, suspensão de 2 partidas. Então, considerando essa circunstância fática e específica desse processo, não que eu afaste, mas isso não me parece ser uma distinção da jurisprudência que a gente tem aplicado, e eu aplico a sanção mínima de fato de suspensão de uma partida, não convertendo em advertência conquanto se trate de um atleta profissional. Então, aplico a sanção de suspensão de uma partida. Pois bem, em relação à equipe da agremiação do Esporte Clube São Bernardo, renovando as vênias à nobre defesa apresentada, me parece aqui que de fato houve um descumprimento ao regulamento da competição, sim, atento que há uma reincidência específica do 191, inciso 3º do CBJD desta comissão, que naquela oportunidade foi aplicada uma multa de R$400, e considerando a tabela do presente caso, seria a multa de R$600 com a reincidência específica, R$1.200 no artigo 191. O presidente é como vota. Muito obrigado, doutor Breno. Então, o relator propõe uma partida de suspensão ao atleta Felipe Alexandre Cruz e R$1.200 já de forma somada, consideradas as circunstâncias de reincidência da agremiação de São Bernardo. Com voto, doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator. Acompanho em relação ao Esporte Clube São Bernardo. No entanto, ouso divergir em relação ao atleta Felipe Alexandre Cruz Torres, até pegando carona na fundamentação, porque não denota nenhum tipo de violência que pudesse justificar a condenação. E por ser um atleta primário, em que pese profissional, eu entendo pela conversão da sanção e advertência. Como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Com voto, doutor Ricardo Tucunduva. Obrigado, presidente. Eu cumprimento o relator e acompanho integralmente o voto.
Eu também acompanho o relator, então fica aplicada a sanção de uma partida de suspensão ao atleta Felipe Alexandre Cruz e uma multa de R$ 1.200 à agremiação do São Bernardo. Próximo item de pauta, item 6, processo 138/2025. Dr. Wesley, o relator, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 138/2025. Jogo entre a Associação Atlética Francana e Esporte Clube 15 de Novembro de Jaú, pelo Paulista 3 profissional, realizado no dia 19 de fevereiro de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação francana, com incurso no artigo 206, em virtude de dar causa a atraso de 2 minutos no reinício da partida, em decorrência do atraso de 2 minutos para ingresso na partida para o reinício da mesma. Não há defesa escrita, a equipe é reincidente, é seu relatório, senhor presidente. Muito obrigado. A Procuradoria está com a palavra. Obrigado, presidente. Nesse caso, é claro, o atraso de 2 minutos, ocorrendo desrespeito à regra, bem como ao evento. Nesse sentido, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Obrigado, doutor Henrique. Como se manifesta a defesa, doutor Fábio? Obrigado, presidente. Com relação aos 2 minutos de atraso, a defesa pleiteia somente a aplicação da tabela e conforme a própria tabela estipula, que não seja ultrapassado os R$ 1.000 do valor por minuto, de acordo também com o CBJD e a defesa. Obrigado. O relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o nobre defensor. No entanto, mantendo o entendimento desta comissão em julgados recentes, meu voto é pela condenação da agremiação francana, pelos 2 minutos, pelo valor de, por ser a equipe reincidente, o valor de R$ 700, dobrado R$ 1.400 por minuto, totalizando R$ 2.800. É como voto, senhor presidente. Doutor Wesley. Doutor Wesley propõe, então, uma sanção de R$ 2.800, é isso? Como vota o doutor Ricardo Tucunduva? Cumprimento e acompanho integralmente o voto do relator. Doutor Breno? Acompanho integralmente o relator, presidente. Cumprimento o relator pelo seu voto, também o acompanho. Então, por unanimidade, é aplicada uma sanção de R$ 2.800 de multa à agremiação francana. Próximo item de pauta, item 7, processo 139/2025. Relatoria do Dr. Breno, que está com a palavra. Presidente, partida pelo Campeonato Paulista 3 profissional entre Sertãozinho e Comercial. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do Sertãozinho Futebol Clube, com incurso no artigo 213, inciso 3º do CBJD, pois consta do relato da partida que a torcida do mandante, ou seja, da equipe do Sertãozinho, situada atrás do árbitro assistente, arremessou líquidos não identificados no gramado, atingindo o membro da equipe de arbitragem, senhor Felipe Camargo Moraes. Pediu a aplicação das sanções ali previstas, é o relato essencial. Muito obrigado, doutor Breno. Procuradoria com a palavra. Muito obrigado, doutor Fábio, pela defesa. Obrigado, presidente. Embora cite aqui líquidos não identificados, né, provavelmente aqui foi arremessada água, né, dentro pela torcida, né, para dentro do campo, né, é algo que acaba sendo difícil de prevenir, né, porém de baixa gravidade. A defesa pleiteia a aplicação da pena mínima do 213, né, considerando aí os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a categoria A3, né, da competição. Essa é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. O relator está com a palavra. Presidente, cumprimento os oradores pelo uso da palavra e com as devidas vênias ao entendimento diverso, não houve presunção, não foram infirmados a presunção de veracidade relativa da súmula, motivo pelo qual, de fato, verifica-se o arremesso. Ainda que se alegue que não tenha sido identificado qualquer o líquido, o fato é que restou incontroverso que atingiu um membro da equipe de arbitragem, que poderia ser mais gravoso, mas felizmente não há notícias de que tenha sido. Então, me parece, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando se tratar de uma equipe pelo Campeonato Paulista A3, que é frise, se é profissional, entendo pela aplicação da sanção de multa de R$ 500 à equipe do Sertãozinho. Como voto? Muito obrigado, doutor Breno. Como vota o doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Acompanho integralmente. Como vota o doutor Ricardo Tucunduva? Acompanho o relator, senhor presidente. Então, o relator propõe uma sanção de R$ 500. Fica assim, então, por unanimidade, aplicada uma multa de R$ 500. Próximo processo, item 8 da pauta, processo 140/2025, relatoria do doutor Ricardo Tucunduva, que está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
partida realizada pelo Campeonato Paulista A3 Profissional da equipe do Suzano contra a equipe do Marília, dia 19 de fevereiro de 2025. Consta da denúncia que o auxiliar técnico Edmar Costa foi expulso mediante exibição do cartão vermelho direto, por após uma jogada de dentro da área da equipe do Suzano, proferir as seguintes palavras em direção à equipe de arbitragem. Abre aspas, como você não dá esse penal? Vai tomar no cu seu pipoqueiro. Fecha aspas. Portanto, foi denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É esse relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Henrique está com a palavra pela Procuradoria. Obrigado, presidente. O relato da súmula é claro no sentido de que o auxiliar técnico desrespeitou a equipe de arbitragem, proferindo palavras de baixo calão. Dessa forma, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Fábio, com a defesa. Presidente, embora tenha havido aqui a juntada de uma defesa do Dr. Alisson, ele entrou em contato comigo e eu só vou reforçar aqui a defesa. Na verdade, no mesmo sentido, né? O treinador, o auxiliar técnico, ele é primário, né? Houve sim um desrespeito inegável, porém, entendo de baixo potencial ali ofensivo. Dessa forma, a defesa pleiteia pela primariedade e aplicação da pena mínima com a possível coerção e advertência. É a defesa. Muito obrigado. Relator está com a palavra. Obrigado. Parabenizo o defensor. E o meu voto é exatamente nesses termos. Eu vejo gravidade, mas também a primariedade, campeonato profissional. O meu voto é pela aplicação do 258, parágrafo 2º, inciso 2, com uma partida de suspensão. Muito obrigado. Então, o relator propõe uma partida de suspensão. Com o voto do Dr. Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator e acompanho integralmente. Com o voto do Dr. Breno. Cumprimentando o relator, acompanho integralmente. Cumprimento também o relator. Sigo seu voto. E, por unanimidade, temos uma partida de suspensão aplicada ao atleta. Aliás, ao auxiliar técnico, né? Item 9 de pauta, processo 141/2025. Relatoria, Dr. Wesley, que está com a palavra. Tem defesa escrita nos autos. Obrigado, senhor presidente. Processo 141 de 2025, Vila Operária, Clube Esporte Mariano, contra a Associação Esportiva Araçatuba pelo Paulista A4, realizado no dia 19 de fevereiro de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação Araçatuba, por incurso no artigo 206, por ter dado causa ao atraso no reinício da partida em 2 minutos. Apresenta a denúncia ainda em desfavor da equipe do Vossen, ou Vossen, por incurso no artigo 191, inciso 3, pois, conforme se extrai da súmula da partida, não disponibilizou placa de substituição em condições adequadas para uso, considerando que o material apresentou falhas durante a operação no decorrer da partida. Esse é o relatório. Tem defesa escrita, esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Procuradoria para sua manifestação. Obrigado, presidente. Em relação à primeira denúncia, fica claro mais uma vez o atraso no reinício da partida. Nesse sentido, a agremiação apresentou desrespeito às regras, bem como ao evento, de forma que a tipificação está correta e reitera os termos dessa denúncia. Em relação à outra infração do 91, inciso 3º, a equipe do Vossen não disponibilizou placa de substituição em condições adequadas, de modo que infringe o regulamento específico da competição, que prevê, por óbvio, que esses utensílios que são responsabilidade da equipe mandante devem ser apresentados de forma útil para que realmente ocorra o evento de forma correta. Nesse sentido, vou reiterar novamente os termos da denúncia. Muito obrigado, doutor Henrique. Além da defesa escrita, o doutor Fábio vai fazer a manifestação, né? Doutor Fábio, então, com a palavra. Obrigado, presidente. O clube veio denunciado no 91, inciso 3, pela questão da placa, né? Ocorre que, até pela redação da súmula, entende-se que a placa estava funcionando, porém apresentou problemas, né? Então, foi algo que foi um imprevisto, né? A equipe não teve outra placa para substituir, né? Então,
Peço que seja considerado esse fato, né, e pela razoabilidade e proporcionalidade da categoria A4, né, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Breno, né? Não, doutor Wesley, desculpa. Doutor Wesley pode fazer um resumo da defesa escrita e já pode partir para o seu voto. Perfeito. A agremiação do Araçatuba apresentou defesa, informando que a demora no retorno a campo foi ocasionada por fatores internos do vestiário, que não comprometeu o andamento normal da partida, de modo que requer a absolvição da imputação e eventual condenação seja substituída a pena por advertência ou seja aplicada a pena mínima diante das circunstâncias do 180 do CBJD. Esse é o resumo da defesa. Passo ao voto. Com relação à agremiação Araçatuba, considerando ser reincidente específica no artigo 206, pelo atraso de 2 minutos, condeno a agremiação a R$ 600 por minuto pela reincidência 1.200, totalizando R$ 2.400 de condenação. Com relação à agremiação do Vocem, não temos nada aqui que pudesse infirmar o relato do diretor da partida, nem tampouco que houve nenhum tipo de placa que pudesse substituir o problema técnico apresentado, de modo que, se houvesse, não teríamos problema com identificação nas substituições. Por esse motivo, eu condeno também a agremiação, com o incurso no artigo 91, inciso 3, a pena de R$ 500. É como voto, senhor presidente. Então, o relator aplica uma sanção de 500 ao Vocem por infração 91 e pelo 206, quanto ficou, doutor? 2.400. Com o voto, doutor Ricardo Tucunduva, Acompanho o relator, senhor presidente. doutor Breno. Cumprimento pelo brilhante voto e acompanho. Então, por unanimidade, fica aplicada uma sanção de R$ 2.400 ao Araçatuba e de R$ 500 ao Vocem. O Vocem, nunca sei falar esse nome. Vocem, nunca sei falar esse nome. É... 10º item de pauta, último processo da nossa pauta de hoje para ser julgado, processo 142 de 2025. Presidente, por ordem, eu vou pedir a retirada de pauta desse Vai processo pedir também. retirada de pauta. Obrigado. Então, doutor Henrique, muito obrigado. Antecipou o final da nossa sessão, contribuindo para que ela não demorasse nem uma hora, mesmo com algumas sustentações. Bom, nenhuma observação a mais, senhores auditores, advogados, procuradoria, nossa secretaria aqui. Então, declaro encerrada mais uma sessão dessa primeira comissão do Tribunal de Justiça Esportiva e desejo a todos uma ótima semana.